Estou aqui para responder algumas perguntas. Bom dia, excelente segunda-feira para você. Precisei começar de novo a gravação desse vídeo diversas vezes. Primeiro por causa do barulho do trânsito na subida aqui do Morro da Providência. E número 2, por causa do assistente do Google, que repentinamente passava a se manifestar em meio às minhas falas aqui. Já desativei o Google Assistente, agora a gente pode conversar. Quero agradecer a você que tem comentado, acho isso muito importante, acho que é um espaço bacana para que a gente possa se conhecer, trocar uma ideia. E vamos lá, vamos responder. Uma das perguntas que me foram feitas é se eu acho que Gleison deve se manifestar em relação às acusações que vem recebendo do ressentido de Portugal, especificamente em relação a esse processo por furto. Sim, eu acredito que ele deva se manifestar. A Bíblia dos cristãos é clara, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Isso é ponto pacífico, né? Na minha opinião, o que aconteceu lá atrás não desabonaria em nada. Não desabonaria em nada o atual momento de Gleison, né? A figura que ele vem tentando construir, a personalidade que ele vem tentando dar forma nestes últimos tempos, ok? Eu acho que ele deveria sim se posicionar e eu acho que ele deve essa explicação ao seu público. Isso é minha opinião, sabe? Eu acho que tão importante quanto usos, costumes, isso é muito pessoal, isso é muito particular da pessoa com Deus, né? Se usa saia ou não usa, se usa maquiagem ou não usa, se usa bermuda ou não usa, camiseta ou camisa, se pode usar chinelo ou não pode. Tão importante quanto isso para algumas pessoas deveria ser a conduta pública, deveria ser a relação que a pessoa tem com a sua comunidade. Eu tive o desprazer de conhecer lideranças evangélicas já ditas convertidas, que ocupavam púlpitos, por exemplo, e procuravam, né, junto a médicos e dentistas, recibos frios para incluir no seu imposto de renda. Outros conduziam-se em seus veículos sem carteira de motorista, outros ainda com a carteira de motorista vencida, né? E eu acredito, isso é uma opinião muito pessoal minha, eu acredito que todos estes equívocos ou pecados, chame você como quiser, têm absolutamente o mesmo peso. Então eu acredito que as pessoas não podem se desculpar ou utilizar estas coisas como desculpas, dizendo, por exemplo, como a gente tem ouvido com muita frequência por aí, né? Ah, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou pecador, né? A gente ouve também a Bíblia do cristão dizendo santifique-se, né? Corrija-se, se corrija, procure se corrigir, procure entrar nos eixos, procure fazer as coisas certinhas, né? Então eu acho que Gleison deveria sim se posicionar em relação a isso. Mas, como você já sabe, aqui no meu canal Pau que dá em Chico, dá em Francisco, é importante a gente levar em consideração a campanha de desinformação, né, que o ressentido de Portugal tem feito contra Gleison. Isso é muito nítido. E é por isso, por exemplo, que muitas vezes a gente chega a pensar que nós estaríamos diante de uma grande fraude, de um grande combinado de versões e narrativas aí para mobilizar os públicos de ambos os canais. Sabe? Porque Gleison é um sujeito viajado. Por mais que Gleison não tenha uma instrução formal, se você já teve oportunidade de viajar, se você já teve oportunidade de se lançar mundo afora, você sabe que a gente aprende demais, né? A gente tira experiências extremamente importantes para a nossa vida e ninguém mais passa a perna na gente. A gente deixa de ser ingênuo na marra, ok? Vou dar um exemplo para você. O ressentido insiste em dizer, por exemplo, em dizer que usa informações públicas. Horas. Porque as informações, parte, né? Nós temos um conjunto de informações que ficam sim sob sigilo, né? Mas por que grande parte das informações judiciais ou do sistema de justiça do Brasil são públicas?
Porque o artigo 5º da Constituição diz mais ou menos assim, ó, não, diz exatamente assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Puro e simples, artigo 5º da Constituição Federal. Gleison, diferente do Aleluia, por exemplo, não tem processo penal, né, transitado em julgado. Não há. Logo, me parece, pelo menos o que a Constituição diz, que presumi-lo culpado é um equívoco, né? E estas pessoas que se informam, que apresentam advogados, geralmente sem a informação do Conselho, da OAB, das informações de registro, me parece que poderiam buscar essas informações junto aos seus consultores jurídicos para não trazerem desinformação para a plataforma, ok? Este é o princípio da presunção da inocência, o princípio da não culpabilidade, que é o que rege o processo no Brasil, né? Então é bastante importante a gente entender como, né, esta campanha de desinformação funciona, né? Ela traz uma informação, ok? Ah, sim, os processos são públicos, temos direitos de divulgá-lo, ok. Mas é importante também que estas pessoas sejam justas, sejam honestas e saibam que estas informações são públicas. Por quê? Porque no Brasil o princípio da não culpabilidade impede que pessoas de má fé, né, atribuam culpa ou considerem o sujeito, por exemplo, condenado. Muito diferente, por exemplo, das comparações e daquilo que ele tem feito em relação ao Aleluia, né? O Aleluia era um pastor, era um réu condenado, né? Ou seja, ele já tinha um processo penal transitado em julgado. Ele já tinha mandados em seu desfavor. É muito diferente. A Constituição brasileira coloca estas duas pessoas em posições extremamente diferentes. E eu tenho certeza que Gleison sabe disso. Gleison é um sujeito viajado, é um sujeito vivido, ele tem esta informação. Ok? Outra coisinha importante é a gente entender que o Ministério Público, por mais que ele faça parte do sistema de justiça, ele é autônomo, né? Ele não representa o poder judiciário, ele faz parte do sistema de justiça. E quando o desinformado, né, lá de Portugal, nesta campanha, este ressentido insiste em dizer, por exemplo, que o Ministério Público propugna, ou seja, propõe, apresenta ao juiz na expectativa de que o juiz responda, né, sobre a questão da prescrição do processo, da suspensão do processo, tudo isso é apresentado, o Ministério Público propôs, e o juiz, diante das argumentações do Ministério Público, é quem de fato vai decidir se sim ou se não. E no momento em que a figura do juiz, o poder judiciário do Estado do Espírito Santo, aí sim, decidir pela prisão preventiva, show! Aí nós estaremos diante de um foragido da justiça. Quem é o foragido? É aquele que tem uma medida, é aquele que tem prisão preventiva, por exemplo, em seu desfavor, né? E aí sim utiliza, né, artimanhas para se desviar do cumprimento. Curioso, né? Uma campanha de desinformação sucessiva que apresenta alguém inocente, para o qual se deveria ter um olhar de inocência, como culpado, e chamando alguém de foragido, que nem sequer até o momento, pelo que nos parece, tem uma ordem de prisão preventiva decretada. E Gleison permanece impassivo, em silêncio, não se manifesta
diante de nada disso, ok? Então é por isso, pessoal, que eu acho tudo muito curioso, né? Eu acho curioso, né, ainda mais alguém que tem um canal de 300 mil inscritos, com 300 mil inscritos, não ter essa informação ou não receber esse tipo de informação. Mas parece que tem, mas na minha opinião, usa de má fé em relação às pessoas, ok? Vamos ver o que mais a gente tem por aqui. Ah, outra coisa importante. Esse mesmo ressentido, ele não se decide, né? Há alguns dias atrás, ele acusava Gleison de manter o Instagram e de manter o Twitter da velha criatura, né? De Daniela, por exemplo, ok? Ah, porque ele tem lá no seu Twitter antigo coisas inapropriadas, ele tem lá no seu Instagram, ele faz questão, isso ele disse várias vezes e eu tenho tudo clipadinho. Ah, ele faz questão de mostrar o seu antes e depois. Poxa vida, quem vai colocar no seu próprio canal como profeta, né, imagens de si próprio com artistas famosos? Opa, mas ao mesmo tempo eu não entendo, eu não consigo entender. Só para você ver como a pessoa usa de má fé mesmo, né, em relação a Gleison. Olha lá. Há poucos dias atrás ele acusava Gleison de se expor no seu canal como Daniela Góes, de fazer questão de colocar lá no seu Insta, né, Gleison Profeta, as figuras de Daniela Góes, e agora ele chega ao ponto de dizer que Gleison estaria disfarçado num novo gênero para que não fosse reconhecido, para se esconder, para se ocultar da justiça. Opa! Será que se ele quisesse de fato se ocultar, como afirma o ressentido, ele não seria o primeiro a retirar todas essas imagens? A fazer a figura de Daniela Góes desaparecer? E aí a gente fica com vários pontos de interrogação na cabeça. O que será que esse senhor quer? Por que essa atitude tão estranha? Será que ele imagina que os inscritos não assistam, não entendam, não comparem as falas? Esquisitíssimo. Primeiro acusa o sujeito de tentar estar se ocultando da justiça, ok? Ocupando um novo gênero, porque afinal de contas não seria reconhecido. E agora, ao mesmo tempo, ele chega e diz que o cara mudou de gênero para tentar fugir da justiça. Não sei. Coisa muito curiosa. Então é isso, galera. Esse primeiro vídeo aqui é curioso e infantil, na minha opinião. Eu queria deixar esses dois pontos de vista aqui para você. Pense, pense, pense naquilo que você ouve e naquilo que você acredita.